Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 32. Por favor, abra sua Bíblia. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por uma experiência parecida, mas no período em que eu ainda fazia faculdade de Direito, eu dependia das caronas dos meus colegas. E quando eu pegava as caronas, eu sempre aproveitava a oportunidade e tentava pregar o Evangelho. E em uma das oportunidades eu pregava ao meu amigo e eu cheguei na parte de doer os ouvidos. Eu falei a ele sobre o Deus de Romanos 1,18, o Deus irado contra o pecado, o Deus que manifesta juízo contra os pecadores. E ele aparentemente não estava gostando daquela conversa. Ele me interrompeu e disse: João, eu quero lhe dizer uma coisa. Esse Deus que você está falando aí é o Deus do Antigo Testamento. O Deus que eu conheço, o Deus do Novo Testamento, Ele não é assim. Ele é um Deus bom e um Deus amoroso. Eu me entristeci porque certamente o meu amigo não conhecia Deus. Mais do que isso, ele nunca leu o Salmo de número 32. Se o Deus do Antigo Testamento é uma divindade tão má e implacável, como Davi poderia celebrar a sua graça e o seu perdão dessa forma? O Salmo de número 32 nos coloca diante da graça de Deus. E assim nos leva a reconhecer que o Evangelho está não só no Novo Testamento, mas em todas as páginas da Bíblia. Vamos à leitura do texto. Salmo de número 32. O autor sagrado diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, verso 6, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Versículo 11, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado. Obrigado porque estamos na tua casa hoje. Nós te louvamos, Senhor, pela maravilhosa notícia que acabamos de ler. Senhor, eu te peço a tua graça sobre mim, fraco, pecador, Senhor. Me dá graça para entregar a tua mensagem com fidelidade, pois os meus irmãos não vieram ouvir o que eu tenho a dizer, mas sim a tua palavra. E eu te peço, Senhor, faz essa mensagem pequena, esse sermão pequeno, grande no coração da tua igreja nesta noite, Senhor. Nos abençoa, nos devolve a alegria da salvação nesta noite, nos edifica para a tua glória e para o bem do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Quem vê toda essa alegria de Davi aqui, talvez nem imagine as duras circunstâncias em que esse salmo foi escrito. Muitos estudiosos concordam que, assim como o Salmo 51, o Salmo de número 32 foi escrito numa época completamente conturbada da época do rei de Israel. Na época em que ele adulterou com Batseba, que ele dissimulou e organizou o homicídio do ex-marido dela, Urias. E nesse período, de acordo com o que o Salmo nos ensina, de acordo com o que o Salmo 51 tem a nos dizer, o coração do rei de Israel estava endurecido e entregue ao pecado. Contudo, Deus não se calou diante da desobediência de Davi.
Em 2 Samuel é possível nós encontrarmos ele o repreendendo severamente por meio do profeta Natã. Deus pesou a sua mão sobre Davi e o reprovou. E Davi experimentou da reprovação santa de Deus. O mesmo Davi que no Salmo 51 confessa o seguinte: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Esse mesmo Davi é o que vibra aqui no Salmo 32 com o perdão e com a graça de Deus. O que temos a aprender hoje com o Salmo de número 32, mais uma vez eu repito, por causa da graça de Deus, as coisas não terminam em Salmo 51. A boa notícia de Deus está espalhada ao longo de todas as páginas da Bíblia. O que o Evangelho tem a nos dizer, o que a boa notícia tem a nos dizer aqui no Salmo de número 32? Primeiramente, dos versos 1 a 5, a boa notícia nos diz que pecadores podem ser perdoados. Pecadores podem ser perdoados. Você prestou atenção na palavra com que Davi começou esse salmo? Ele diz: como é feliz. Possivelmente na sua tradução esteja bem-aventurado. Ele começa dizendo bem-aventurado. Há quem diga que a melhor forma de compreender o que essa expressão quer dizer é imaginando alguém que pula, que está pulando de alegria. Alguém que está tremendamente feliz. E a partir dessa expressão bem-aventurado, ele introduz duas bem-aventuranças. Ou seja, ele nos dá ele apresenta dois motivos, os dois motivos pelos quais ele se encontra radiante. Versos 1 e 2, leia comigo mais uma vez, por favor. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. São duas frases e elas representam uma única ideia: os pecados de Davi foram perdoados por Deus. Porque ele vibra, é um tanto óbvio. A punição pelos seus pecados, a resposta justa de Deus para com sua rebeldia, não cairia mais sobre ele. Ele estava tremendamente aliviado. E note comigo um detalhe. No verso de número 2, o salmista diz: a quem o Senhor não atribui culpa. Esse verbo atribuir é um sinônimo para o verbo imputar, que é um verbo do universo jurídico, do universo legal. E com esse verbo, Davi está se colocando numa espécie de sala do tribunal, onde ele recebeu do justo juiz uma sentença favorável, o justificando de sua culpa, o declarando inocente de suas transgressões. E é completamente compreensível que o salmista esteja aliviado, irmãos. Mas como nós podemos observar a partir dos outros versículos, as coisas nem sempre foram assim. Nem sempre as coisas na vida do rei de Israel foram um mar de rosas. Ele também experimentou de muito sofrimento por causa de seus pecados. Ele sofreu por conta de suas decisões. Veja o que diz, veja o que ele mesmo diz. Versos de número 3 e 4. O relato de Davi: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Em outras palavras, o que o salmista está querendo dizer é que ele não se arrependeu imediatamente de seu pecado. Ele não se arrependeu, muito menos os confessou ao Senhor, o seu Deus. E é bem provável, como muitos de nós fazemos, ele procurou justificar a existência de pecado em sua vida. Talvez apontou para si mesmo e disse: eu sou o rei, então eu posso. Olhou para suas conquistas, suas bênçãos, olhou para o seu reino, olhou para a sua posição
E em virtude de quem era, é bem provável que o rei tentou encobrir os seus erros. Contudo, por causa dessa atitude, o salmista experimentou o que o autor aos Hebreus chamaria muito tempo depois de a disciplina do Senhor. Davi foi duramente disciplinado por Deus. Segundo a linguagem dele, a mão de Deus pesou sobre ele e o fez sofrer de duas maneiras. Ele tinha uma consciência extremamente atormentada por causa de seus pecados, bem como as suas forças se esgotaram. Além da ausência de paz, Davi, que sempre foi um homem reconhecido por seu vigor, por seu empenho, sua força física na batalha, viu sua força, seu vigor o abandonar e o enfraquecer. Melhor dizendo, o próprio Deus, como vemos no Salmo, o próprio Deus o enfraqueceu. O próprio Deus o deixou sem alternativa alguma, senão confessar os seus pecados. E foi isso que aconteceu. Davi não conseguiu resistir a Deus, Davi não tinha como lutar contra Deus. Deus venceu a resistência e a dureza de coração do rei, e Davi foi derrotado por Deus. Veja o que diz o verso 5, veja o relato dele. Ele diz: então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi desistiu, irmãos. Davi foi derrotado. E por isso entendia que não havia sentido algum procurar em sua própria justiça. Não havia mais sentido procurar nas concessões ao pecado algum tipo de paz ou de liberdade. Davi desistiu, Davi foi derrotado por Deus. Davi resolveu usar de sinceridade diante dele. Confessou suas transgressões, como diz o texto, e o que aconteceu? Deus o puniu, Deus respondeu a ele. Para a alegria do rei, o verdadeiro rei não permaneceu com suas sobrancelhas franzidas em direção a ele. O verdadeiro rei perdoou a culpa de seu pecado, não por qualquer mérito em Davi, não por qualquer justiça inerente ao rei, mas por graça. O rei de Israel teve os seus pecados perdoados pelo verdadeiro rei. Vocês entendem agora o motivo da alegria do salmista? Vocês conseguem entender o porquê de tanta vibração? Irmãos, Davi tinha paz com Deus. Davi tinha paz com Deus, e por isso é totalmente compreensível que ele esteja vibrando. A questão é: você pode dizer o mesmo? Você pode dizer o mesmo nesta noite? Você tem desfrutado de alívio vertical? Você tem desfrutado de alívio vertical? Ou você tem sido como ele foi durante um tempo, atormentado pela culpa? Uma questão interessante que surge ao nos depararmos com esse texto é: tudo bem, eu sei que Davi foi perdoado, eu entendi que Deus estendeu graça a ele, mas como pode um homem que adulterou, como pode um mentiroso, como pode um homem que organizou o assassinato de alguém, como pode um homem desse ser perdoado, ter perdoado todos os seus pecados? A questão é, irmãos, que pelos olhos da fé, como bem colocou o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos, Davi pôde enxergar mais à sua frente uma realidade maravilhosa chamada justificação pela fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, não precisa você abrir, eu vou ler. Ele diz assim a partir do versículo 4: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Bem-aventurado é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia.
Davi contemplou pelos olhos da fé, irmãos, o Deus que justifica o ímpio pela fé. Na pergunta de número 33 do breve catecismo de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, o que é justificação? Justificação é o ato da livre graça de Deus, por meio do qual Deus perdoa os pecados e nos aceita como justos diante dele, não por qualquer mérito em nós, mas pela justiça e pelos méritos de Cristo Jesus. Quais as aplicações que nós podemos tirar a partir dessa realidade, da justificação pela fé? Uma primeira aplicação que eu queria trazer, com base no que vimos em Davi, é que nós podemos ser honestos com Deus. Eu acredito que você é uma pessoa que preza por honestidade. As pessoas ao seu redor, acredito eu, você passa um filtro e você espera que as pessoas que estejam próximas a você sejam honestas. Por que não ser honesto com Deus? Por que não abandonar a justiça própria? Por que não abandonar as nossas vestes de orgulho e de suficiência? O Evangelho diz que Jesus veio salvar homens que podiam salvar a si mesmos. Não fazia sentido algum. Jesus não veio ao mundo para salvar homens que tinham condições de justificar a si mesmo. Jesus não veio salvar pessoas que precisavam apenas de um empurrãozinho. Mas no Evangelho de Marcos o autor é claro, Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus não espera qualquer perfeição da minha e da sua parte, meu irmão. É por isso que nós podemos com toda certeza abandonar a justiça própria e fazermos como Davi, confessarmos os nossos pecados a Deus, na certeza de que não há alguém tão pecador, não há alguém tão ruim, não há um pecador tão grande que não possa ser justificado pelo grande Redentor. É por isso que você pode ser honesto. Você pode ser honesto com Deus. Mais do que isso, além de ser honesto com Deus, você não precisa temer ser conhecido pelas pessoas. Você já viu o Cristão 007? Aquela pessoa que insiste em demonstrar para todas as pessoas que é bom demais. É aquela pessoa que denomina a si mesmo como um puritano. A pessoa que não é capaz de enxergar a grande dicotomia que existe entre a pessoa particular, a pessoa que ele é dentro de sua casa e a pessoa que ele é dentro da igreja. São pessoas que acreditam que não podem ser pecadores normais. Eu não posso ser um pecador normal. E se você teme ser conhecido, você vai se esconder. O Evangelho nos diz, pecadores, vocês não precisam se esconder. O Evangelho diz que não há nada a ser revelado. Ouça bem isso, cristão. Não há nada a ser revelado sobre você que já não tenha sido tratado na pessoa de Jesus. Não há nada a ser revelado sobre a sua pessoa, sobre os seus pecados, que já não tenha sido lavado pelo sangue de Jesus. Que realidade maravilhosa. Eu não preciso fingir que eu sou um super-homem para as pessoas. As pessoas podem me conhecer como eu realmente sou, um grande pecador. Na certeza de que eu não dependo de minha performance. Não é a sua performance que mantém as portas dos céus abertas. É a performance perfeita e irrepreensível de Jesus Cristo. Ele que lavou os seus pecados e o tornou justo diante de Deus. Além disso, irmãos, você pode também reconhecer a bênção que é o arrependimento. O arrependimento é uma bênção. Sabe por quê? Quantas vezes você já ouviu que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi, as pessoas dizem muito, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era irrepreensível aos olhos de Deus, mas porque ele era alguém que se arrependia de seus pecados. Ele era alguém que errava, mas seus pés se voltavam rapidamente em direção a Deus. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que o arrependimento é uma bênção. Ele dá testemunho de que não somos mais escravos do pecado. O arrependimento é um poderoso testemunho de que você pertence a Deus.
É um testemunho poderoso de que você não tem mais prazer no pecado e, portanto, uma obra sobrenatural foi feita na sua vida. Portanto, meu irmão, tenha alegria no arrependimento. Alegre-se em saber que o arrependimento que é produzido em você é uma obra salvadora de Deus na sua vida. E por último, graças a Deus por isso você pode ter segurança da sua salvação. Você pode ter segurança, não é como algumas pessoas dizem, você está tudo bem, sua salvação está garantida, depois você pisou na bola, você perdeu tudo. Não. Você pode ter certeza absoluta da sua salvação. Sabe por quê? Como nós podemos ter certeza de que pecadores podem ser justificados diante de Deus, considerados inocentes? Porque na cruz, Jesus recebeu sobre si nossa vergonha, para que o Pai pudesse nos cobrir com vestes de justiça. Porque na cruz, Jesus foi esmagado por nossas transgressões e pecados, para que pela fé recebêssemos sua justiça e seu mérito. Na cruz do Calvário, Jesus foi reprovado por Deus e pelos homens, para que nós fôssemos aprovados diante dele. A base da nossa justiça, a base da nossa salvação é Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, você não precisa negar que é um pecador, afirme que é um grande pecador. As pessoas podem até falar de você, contestar suas obras, o diabo vai pegar no seu pé, a sua carne vai derrubá-lo às vezes. A questão é, as pessoas podem falar de tudo, mas ninguém pode contestar os méritos de Cristo. Quem ousaria falar dos méritos do Filho de Deus? Eles são nossos pela fé, e ninguém pode contestá-los. As pessoas podem te contestar, podem me contestar, mas jamais podem contestar os méritos de Jesus, que são seus pela fé. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Amém? O que mais a boa notícia tem a nos dizer, o que mais o Evangelho tem a nos dizer no Salmo de número 32? Primeiro, que pecadores podem ser perdoados. Em segundo lugar, versos 6 e 7. Pecadores podem experimentar a fidelidade de Deus. Podem experimentar a fidelidade de Deus. Levando em conta que os salmos eram produzidos e lidos na congregação, os versos a seguir nos dão a ideia de que Davi tinha em mente também o encorajamento de outras pessoas. Ele tinha o intuito de encorajar e fortalecer outros na fé. Nos versos 6 e 7, ele está convocando outras pessoas a provarem do que ele havia provado, da graça e do favor de Deus. E ele começa com a palavra portanto, situando assim as suas palavras no contexto anterior, que foram os versículos que acabamos de ler. Situando as pessoas diante da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Porque Deus demonstra favor com os pecadores, Davi convida. Porque Deus é gracioso, Davi estende o convite, dizendo, verso 6, portanto, todos os que são fiéis a ti, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Um comentarista, ele diz, se nos versos 1 a 5, o autor ressalta o dia da graça, o dia da salvação. Aqui nos versos 6 e 7, a ênfase está no dia do perigo. De forma simples, Davi está chamando outros como ele, a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Deus. Ao usar o seu próprio exemplo, o salmista está avisando que, distante de Deus é inevitável não ser abalado pelos sofrimentos e tempestades da vida. Os sofrimentos, as dores, as angústias estarão sempre presentes na vida daquele que permanece em pecado. Mais do que isso, elas podem também arruinar a vida de alguém. Podem arruinar. Mas em contrapartida, irmãos, Davi encontrou segurança em meio aos mares revoltos da vida. Davi encontrou uma segurança fora dele. Ele resolveu abrir mão de qualquer dependência em si mesmo, de qualquer confiança em sua performance, em sua obediência.
em suas obras. Ele abriu mão de esconder os seus pecados, de esconder a quem ele realmente era, para encontrar abrigo no Senhor. Veja o que ele diz no verso 7. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás com canções de livramento. Em algumas igrejas, as pessoas iam estar pulando, né? Tu me livrarás das angústias, tu me cercarás. Pronto, não vou mais sofrer. O sofrimento não baterá mais a minha porta. É isso que Deus está dizendo aqui. Mas se nós formos olhar para a vida de Davi, nós veremos que o salmista experimentou de muito sofrimento pós-Salmo 32. Os sofrimentos não cessaram. O que ele está querendo dizer é que a graça, o favor de Deus o ensinou a responder a eles adequadamente, a responder às dores, a responder às angústias. Ele não diz, não vou mais sofrer, mas ele diz, não temerei as circunstâncias, porque sei que Deus é fiel. Ele parou, irmãos, de fazer o que muitos de nós fazemos, meditamos só sobre circunstâncias. Foi o que eu conversava com o Vinícius. Meditamos sobre circunstâncias, e meditamos pouco sobre Deus. Pensamos muito sobre as situações e pouco sobre o Deus que reina sobre elas. E ele diz, eu resolvo permanecer em Deus. Davi encontrou segurança no Senhor independentemente do que lhe aconteceria. E ao estudarmos sua vida, nós vemos que ele sofreu. O seu trono foi colocado em risco várias vezes. Ele foi parar no deserto, perseguido pelo seu próprio filho. Ele viu a morte de seu filho. Ele sofreu, irmãos. Mas a questão é, Davi jamais foi desamparado. Davi jamais foi abandonado por Deus, estando sentado sobre o trono e no deserto. Deus permaneceu fiel. Porque desamparo não faz parte do vocabulário de Deus, irmãos. Desamparo não faz parte do vocabulário de Deus. Mas uma coisa é fato. Nem sempre nós pensamos assim. Nem sempre é tão fácil pensarmos dessa maneira. A questão é, nós precisamos manter as nossas expectativas realistas. Nós vivemos em um mundo caído. Nós não funcionamos como deveríamos funcionar. Nós nos afastamos. Nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade foram afetadas. As pessoas ao nosso redor também. O nosso governo não funciona como deveria. Nossas relações não são como deveriam ser. Vivemos em um mundo caído. E infelizmente, muitos cristãos têm sido atraídos para dentro da igreja com a seguinte mensagem: receba o Evangelho e você nunca mais passará por nenhum perrengue. Receba o Evangelho e aí sim os seus dias tranquilos vão começar. Mas a questão é, se uma pessoa entra pelas portas da igreja sendo atraída por essa mensagem, ela não conhece verdadeiramente o Evangelho. Ela jamais o conhecerá se o próprio Jesus... Eu vi um dia desse um programa, não sei o canal, mas ele dizendo assim, o pastor, Jesus foi a mente mais brilhante que já pisou neste planeta. Ele tinha uma mente fascinante, sabe por quê? Ele veio nos ensinar a como eu e você podemos ter vidas fascinantes. A inteligência de Jesus serve para nos dar vidas fantásticas. E o que o próprio Jesus diz? João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão sofrer. Se o próprio mestre foi rejeitado, quanto mais os seus discípulos. E olha que Davi sofreu, como eu disse, ele teve muitas decepções. Ele não quis dizer aqui que não mais essas coisas aconteceriam, elas não mais aconteceriam, mas sim que ele aprendeu a como encará-las. E eu queria sugerir algumas aplicações. Como nós devemos responder às angústias, aos sofrimentos e dores da vida? Em primeiro lugar,
Nós precisamos meditar em Deus, irmãos. Nós precisamos meditar em Deus. Paul Tripp, em um livro, Vocação Perigosa, ele escreve o seguinte: o temor a Deus é a única maneira de ficar livre do temor do que vem a seguir. Quando a minha confiança em Deus é maior do que o meu medo do futuro, e eu acrescento dos sofrimentos e das dores, sou capaz de descansar, mesmo não fazendo a menor ideia do que eu encontrarei na esquina. Os versos 6 e 7, irmãos, estão longe de ser um convite ao desleixo e as pernas para cima, mas sim ao exercício da fé em todos os aspectos práticos da vida. E uma coisa interessante, você e eu podemos descansar em Deus, podemos crer em sua fidelidade, até mesmo quando não tivermos ideia alguma do que Deus está fazendo conosco. Você já teve essa impressão de que Deus dormiu sobre o volante? Já teve a impressão de que as coisas estão dando errado e você teve vontade de dizer: Senhor, devolve-me as rédeas de minha vida e a partir daqui eu dou conta? Quantas e quantas vezes nós pensamos que não seria melhor se nós mesmos tivéssemos total e absoluto controle sobre as nossas decisões, sobre as nossas direções, sobre as nossas decisões? Mas a questão é, diferente de mim e de vocês, meus irmãos, Deus não dorme no volante. O Salmo de número 103, versículo 19 diz: Deus estabeleceu o seu trono nos céus, e como um rei, governa sobre tudo o que existe. Deus é soberano sobre todas as situações, sobre todas as decisões de nossa vida. De maneira que nós podemos descansar até mesmo quando as coisas parecem estar saindo do controle. Nós podemos descansar quando as coisas não saem como planejado, sabendo que mesmo diante das dúvidas e interrogações que pairam na nossa cabeça, Deus tem cuidado ativamente e permanentemente de cada um de nós. Nós podemos descansar apesar das incertezas no trabalho, apesar das quebras de relacionamento. Nós podemos descansar apesar dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos, sabendo que Deus, o bom pastor, Ele não tira folga, Ele cuida permanentemente das suas ovelhas. Deus jamais dorme no volante. E mais do que isso, Deus é soberano, e por ser soberano, usa até mesmo as dores, as cicatrizes que eu e você ganhamos durante essa jornada, para a glória dEle e para o bem do nosso coração. Deus não pode ser limitado aos meios. Deus não se limita a trabalhar pelas coisas que são aparentemente boas. Deus usa todas as coisas, é o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, todas as coisas. Podemos descansar. Podemos descansar. Nós podemos procurá-lo. E é por isso, irmãos, que nós devemos orar a Deus. Nós precisamos orar a Deus. Sabe por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, a oração é um testemunho poderoso também, irmãos, de que cremos que Deus é soberano e de que não há melhor lugar para depositarmos o nosso coração e as nossas ansiedades senão em Deus. Mas a oração não é uma garantia de que todos os seus pedidos serão realizados. A oração não é a garantia de que Deus é um garçom e Ele há de anotar o seu pedido. Mas o que Paulo diz aos Filipenses é: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que é que acontece? Deus atende todos os meus pedidos. Deus segue o roteiro exatamente como escrevi. Ele faz algo melhor do que isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que excede a minha e a sua compreensão, guardará o coração de vocês. Guardará os nossos corações. Por que nós podemos ter essa convicção? Por que podemos colocar os nossos joelhos? Porque essa é uma boa ideia.
No início eu disse: desamparo não faz parte do vocabulário de Deus. Mas uma única vez, Deus desamparou alguém muito precioso para ele. Na cruz do Calvário, o seu filho, que recebeu sobre si mesmo as minhas e as suas ansiedades. Jesus que recebeu sobre si mesmo as nossas dúvidas, as nossas dificuldades de crer, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Jesus recebeu tudo isso sobre si mesmo na cruz do Calvário e foi considerado culpado. Deus Pai o abandonou. Deus Pai virou a sua face em reprovação ao seu filho. Deus Pai se afastou dele. Deus Pai retirou a sua mão dele, para que eu e vocês jamais fôssemos desamparados por Deus. Porque Deus desamparou Cristo um dia na cruz do Calvário. Podemos ter certeza, apesar das tempestades que vivemos, apesar das dúvidas, das incertezas, das interrogações diante do caminho, de que Deus, apesar de não compreendermos, Deus, apesar de não vermos, tem cuidado de nós e jamais nos desamparará. Deus jamais nos desamparará por causa de Cristo. Portanto, meu irmão, segure firme. Aguente firme em meio às tempestades da vida. Elas vão passar. Elas vão passar. Por último, irmãos, nós vimos que o Evangelho nos diz que pecadores podem ser perdoados. Nós vimos também que pecadores podem desfrutar da fidelidade de Deus. E por último, dos versos 8 a 11, nós vemos que pecadores podem encontrar satisfação em Deus. Os estudiosos desta passagem dizem que aqui Davi está reproduzindo palavras que ele ouviu da boca do próprio Deus. Após desfrutar da graça, o salmista convoca a congregação, a única resposta possível a Deus, uma alegre obediência. Uma alegre obediência. E ele começa da seguinte maneira, verso de número 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Depois de escapar da mão pesada de Deus e de sua ira, Davi se rende ao seu cuidado paternal. Ele chegou à conclusão de que não há melhor lugar para depositar o seu coração e permanecer senão na presença de Deus. E isso o protegeria de se desviar novamente, de tropeçar, de se rebelar contra ele mais uma vez. E as palavras do verso 8 nos dizem algo mais. Elas nos revelam que Davi não só ouviu algo de Deus, mas ele repassou o que ouviu. Ou seja, ele tornou público diante de todos: eu estou disposto a obedecer a voz do Senhor, eu estou disposto a caminhar de acordo com a lei de Deus. Ele está assumindo um compromisso público de lutar contra o seu pecado e de observar a lei de Deus. E é sobre isso que a exortação do verso em seguida, o verso 9, diz, ele fala: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Basicamente, de forma bem simples, o que Deus quer dizer é: vocês não são irracionais. Portanto, permanecer em pecado é estupidez. Os animais não são capazes de entender, mas eu acredito que vocês entenderam perfeitamente. Permanecer no pecado é estupidez, é mais do que estupidez, é doloroso também. Porque temer o Senhor pode te proteger de ser disciplinado pelo Senhor. E é essa a ideia das rédeas e dos freios no texto. Mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Deus está dizendo aqui, como um pai, para o seu bem: é melhor que você não faça de novo, senão você vai sofrer. Você vai sofrer. E ele explica por quê. Versículo 10: pois muitas são as dores dos ímpios.
mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Se eu fosse você, eu acreditaria em Davi. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. São palavras de um homem cicatrizado por seus erros e pecados. Davi realmente sofreu, ele encarou as tristezas da vida em pecado. Mas ele não ficou nisso. Ele provou também da bondade de Deus e respondeu como todos devem responder, permanecendo nela. Davi permaneceu na bondade de Deus, Davi permaneceu na presença de Deus. O temor do Senhor e sua graça tomaram o coração do salmista, o levando a contemplar a glória de Deus e desfrutar de seu favor. É por isso que ele diz, verso 11, ele conclui de uma maneira linda: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, exultem. Percebem a relação de causa e consequência? Vocês que foram agraciados, que receberam, por que não pulam de alegria? Vocês que foram perdoados e justificados, alegrem-se, cantem louvores a Deus, vocês que são justos. A vida do homem justo, nos ensina o salmista, é marcada por alegria. Não porque nunca erra, mas porque, como é expresso pelo termo, justos, retos de coração, significa dizer que a pessoa não tem mais nada a esconder de Deus. Nada a esconder de Deus. É honesto, foi perdoado, é justo. Ele se apresenta diante de Deus com integridade, não tem mais nada a esconder diante de Deus. Portanto, a alegria do Senhor é uma consequência, é um fruto, é um desdobramento da salvação dele. Gera salvação, gera alegria, perdão. E é o que você tem a dizer sobre a sua vida, meu irmão. Sua existência confirma isso, minha irmã. Provavelmente você já ouviu o Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E eu creio que glorificar a Deus e se satisfazer nele constituem uma convocação à adoração. É uma convocação, é um chamado à adoração. Como isso se torna possível? Como podemos adorar a Deus? Como esse clamor se torna, esse louvor, na verdade, se torna realidade na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, adoração envolve satisfação, como vimos no texto, na palavra de Deus. Satisfação na lei de Deus. E aqui eu me refiro a duas faces diferentes disso. Primeiro, eu creio que a adoração é abastecida pela adoração particular. Ou melhor dizendo, a adoração ela é abastecida pelo compromisso devocional com a palavra de Deus. Compromisso devocional com a palavra de Deus. Por quê? Porque o compromisso devocional com esta palavra é o único instrumento que pode lhe dar, que pode nos dar, na verdade, uma visão adequada de quem Deus é e de quem nós somos. Porque o compromisso devocional com essa palavra é o instrumento de Deus para colocar os nossos olhos diante de sua glória, de sua majestade, de nossa necessidade dele. O compromisso devocional com essa palavra é o instrumento de Deus para nos lembrar de que nós não podemos depositar expectativa, nós não podemos depositar alegria, confiança, esperança em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, senão na pessoa de Cristo Jesus. Compromisso devocional com a palavra. E o compromisso devocional com a palavra é o combustível para a obediência da palavra. Você não pode obedecer a palavra se não conhece a palavra. Você não pode guardá-la se não medita sobre ela. A questão é, o próprio Jesus deixou claro que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. E para nos estimular a isso, o salmista diz no Salmo 19, a lei do Senhor não é só interessante, ela é
perfeita. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. No Salmo 119, o salmista nos ensina como devemos nos achegar à palavra. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me, me dá discernimento para que eu guarde a tua lei em meu coração e a pratique. Ou o meu versículo preferido no Salmo de número 19, que deve ser a postura de todo cristão: abre os meus olhos para as maravilhas da tua lei. O compromisso devocional com essa palavra gera obediência a essa palavra. E obedecer, irmãos, diferente do que o mundo diz, que obediência é uma coisa arcaica, ultrapassada, o salmista nos ensina que obedecer, que na obediência ao Senhor, nós seremos satisfeitos. Há prazer na obediência a Deus. Obedecer é parte inseparável da adoração. É impossível ser um verdadeiro adorador sem obediência. Contudo, alguns insistem em permanecer no erro. Alguns insistem em permanecer em pecado. Alguns insistem em não trilhar a rota da obediência. Por isso, eu queria deixar a advertência: tome cuidado com a disciplina do Senhor. Não porque o Senhor é injusto ou mau, mas porque você sofrerá em razão das suas próprias decisões, você sofrerá em razão de sua própria desobediência. E eu pergunto, por que nós lutamos contra isso? Por que nós procuramos em cisternas rachadas aquilo que encontramos em abundância no Senhor? Volte-se para Ele hoje mesmo. Volte-se para Ele hoje mesmo. E receba de sua graça, de sua restauração, se esse é o seu caso. A melhor parte de toda a boa notícia da qual falei até agora, irmãos, é que um dia a nossa adoração será perfeita. Sabe por quê? Nós vivemos entre o que os teólogos chamam de já ainda não. E entre o já e o ainda não, nós não somos capazes de oferecer uma adoração digna do Senhor. Nossa adoração é cheia de carrapicho e de defeitos. Contudo, a alegria do verso 11, irmãos, alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos. Essa alegria, um dia, segundo Apocalipse, todos nós estaremos completamente envolvidos e perfeitamente nela. Por causa da perseverança de Deus, nós podemos ter certeza de que muito em breve nós vamos experimentar do que diz em Apocalipse 19. João diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, note bem, para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A noiva recebeu vestes de justiça para adoração, irmãos. Porque Deus nos justifica por meio do seu sangue e da justiça do seu Filho. Nós podemos ter certeza de que as coisas não terminam em Salmo 51, muito menos em Salmo 32, as coisas vão terminar em Apocalipse 19 para cada um de nós. Deus nos preservará, Deus nos manterá firmes até que essa realidade esteja diante de nossos olhos. Um dia o louvor de Apocalipse 19, a adoração perfeita, o culto agradável a Deus se tornará uma realidade. Seremos participantes dele. E nisso desfrutaremos do nosso Deus para sempre. Meu amigo, coitado do meu amigo, que Deus tenha misericórdia dele. Meu amigo achava que o Deus do Antigo Testamento era uma divindade má. Ao ler o Salmo de número 32, a única resposta que temos a dar é glória, louvor a Deus.
Porque o Senhor não teve o seu caráter transformado ao longo da história. Como diz o salmista no Salmo de número 103, Deus é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, esse é o Deus da história e do universo. O Deus que tem uma maravilhosa notícia para todo e qualquer pecador. Pecadores podem ser perdoados e justificados em Cristo. Amém? Que Deus os abençoe.